Boa noite a todos. Nessa aula aqui eu devo mostrar para vocês como usar o gerador de analisadores sintáticos Bison para gerar código de máquina para expressões aritméticas usando números inteiros e identificadores do tipo inteiro. Esse código aqui ele é um código feito por alunos da disciplina Compiladores. Os alunos são João Paulo Nespolo, Eduardo e Oséias, né? Esse código foi feito sob minha orientação e ele contém bastantes aspectos interessantes sobre como manipular os atributos usando o Bison, e ele é um código também bastante fácil de entender. Então, devido a esses aspectos e devido a essa facilidade de compreensão desse código, eu vou estar apresentando esse código para vocês na aula de hoje, ok? Como a gente se recorda da aula passada, para você gerar código de máquina ou código para transformar uma linguagem em outra linguagem, usando o Bison, o atributo de cada não terminal deve conter o código que aquele não terminal gera, tá certo? E as ações semânticas, né, associadas a cada regra de produção, elas devem ordenar o código dessas construções. E se você tiver endereços, como endereços de variáveis locais, endereços de símbolos, por exemplo, símbolos dentro de uma estrutura de dados em que você tem que, para acessar aquele símbolo, saber o endereço daquele símbolo, então você tem que calcular esse endereço. Todos esses cálculos têm que ser feitos na ação semântica, associada à regra de produção. E como vocês sabem da aula passada, a ação semântica é disparada sempre que acontece uma redução. Então, sempre que acontece a redução, a ação semântica é disparada e os atributos eles são manipulados. Tá? No final de toda a compilação, o símbolo inicial da gramática vai conter todo o programa compilado. Tá? É claro que não precisa ser necessariamente dessa forma, né? Você poderia, por exemplo, a toda ação semântica já emitir o código e já gravar esse código num arquivo, tá? Mas a forma que é feita aqui é desse jeito que eu descrevi, ou seja, cada não terminal contém o código que ele gera, tá? Então a gente vai modificar aqui o tipo de YS-type com %union, tá? E dentro da union a gente vai colocar apenas uma variável, né? Essa variável ela vai chamar C, ok? Então a gente tem uma variável aqui que chama C. Essa variável é do tipo struct code T, tá? E dentro da struct nós temos dois campos. A gente tem o campo string e o campo OP de operador. Esse OP aqui ele vai ser usado para criar jumps, tá? Como a gente vai ver mais adiante. Então aqui nós vamos definir quem são os símbolos terminais com %token, né? Então os nossos terminais vão ser ID de identificador e num de número. E o tipo desses terminais, né? Tanto de ID quanto de num, vai ser C. Então se aparecer $1, $1 é do tipo struct code T. Se você quiser acessar um campo dentro de $1, você vai colocar $1.str ou $1.op, ok? Mas $1 é do tipo struct code C, porque você colocou aqui o C, né, como sendo a variável que ID e num eles vão estar utilizando. Então a variável dentro da union que ID e num vão estar utilizando é C, ok? A mesma coisa nós vamos fazer para os símbolos não terminais. Então, a gente vai dizer aqui com %type quais são os símbolos não terminais. Então, programa, expressão numérica, termo e fator. Aqui foi dividido em duas linhas para não ficar tudo numa linha só, né? Mas isso daqui poderia ser colocado tudo numa linha só se você quisesse. E a gente tem aqui que $1, $1, $2, né? Se referem todos à variável C. Né? Então, $1 é a variável C, $2 é a variável C, e assim sucessivamente. Ok? Então, tanto os atributos dos símbolos terminais quanto dos símbolos não terminais vão utilizar o campo C da union. Tá? Como a gente vai guardar código, a gente vai referenciar
um campo dentro de C, que vai ser o C.string, que vai guardar o código que cada terminal ou não terminal vai estar gerando, ok? Se for ID ou num, esse campo, tá? Ele vai ser setado no analisador léxico, né? Então a gente vai colocar em ylival.str o código que cada terminal vai estar gerando aí no caso. Então vocês veem aqui, né, que os atributos dos símbolos não terminais ou terminais, eles podem ser passados como referência para funções, né? Então, por exemplo, aqui a gente está passando para a função string copy, $.str e $1.str. $1.str é o atributo de termo, ok? Então, esse atributo aqui está sendo passado como referência para a função string copy. O que a string copy vai fazer? Vai copiar $1.str, ou seja, o campo str da union, para $, né? Para union, para a variável union de $, né? Para o campo str da variável union de $, ok? Aqui foi criada uma função makeCodeAdd, em que essa função recebe como parâmetros $3.str, ou seja, né, $3 se refere à expressão numérica, a essa expressão numérica aqui, que é a expressão numérica 2, né? Essa aqui seria a expressão numérica 1, essa aqui seria a expressão numérica 2. Então, $3.str corresponde ao atributo dessa expressão numérica aqui. Então, veja que para essa regra de produção aqui, expressão numérica leva em expressão numérica mais expressão numérica, eu estou disparando na redução essa ação semântica aqui, que é makeCodeAdd, passando como parâmetros $.str, $3.str. $.str, como vocês sabem, é a string de expressão numérica. E $3 é a string dessa expressão numérica aqui, né, que é a expressão numérica de número 2. Essa aqui seria a expressão numérica de número 1, essa daqui seria a expressão numérica de número 2. E $3.str, ou seja, a string dessa expressão numérica aqui, é o código gerado por ela, né? Então, se a operação for uma adição, o código da primeira parcela da adição, que é $1, né, que seria o código dessa expressão aqui, ele já está na pilha, pois a ordem de avaliação das expressões é da esquerda para a direita em pós-ordem, né? Então você percorre a árvore de sintaxe abstrata em pós-ordem e vai emitindo o código, e a ordem que as operações são feitas é essa ordem de percurso da árvore de sintaxe abstrata, tá? Então o que você precisa fazer se $1 já está na pilha, tá? Você anexa o código de $3, né? Então essa função makeCodeAdd aqui vai anexar o código de $3. O código de $3 está em value, né? Então vou fazer sprintf destino mais string length de destino. Então destino aqui seria a $, seria o atributo do símbolo terminal, que é pi da regra de produção, né? Ou seja, quem é pi? A expressão numérica, né? Então seria o atributo de expressão numérica. Eu vou pegar esse destino aqui, que é um ponteiro, e somar ao tamanho dele, né? Então, destino mais string length de destino vai apontar para o último caractere, né, de destino, né? E eu vou concatenar, né? Eu vou fazer um sprintf para essa posição de valor, né? Vou fazer um sprintf de valor para essa posição, então eu vou estar concatenando o valor a essa posição da string. Ou seja, eu vou estar anexando o código que está em $3, né, nessa posição da string, ok? Em seguida, eu vou anexar pop rcx/n, pop rbx/n, add rbx rcx e push rbx. Então, desempilho o que está na pilha, né? Desempilho primeiro para rcx o que está na pilha, depois para rbx o que está na pilha. Somo rbx com rcx, o resultado fica em rbx, e eu empilho rbx, ou seja, coloco rbx de novo para a pilha. Então, esse é o código que a adição deve gerar, ok? E esse código é anexado, é apendado a $.str, né? É colocado no final
esse código aqui, né, é colocado no final de $.str com essa função aqui, ok? A partir do disparo dessa ação semântica, que é a chamada para essa função aqui, makeCodeAdd, ok? Para multiplicação é a mesma coisa, mas veja que eu chamo makeCodeMul, que é praticamente idêntico a makeCodeAdd, tá? Mas o destino não é $, e sim $1, né? Evidentemente, esse $1.str poderia ser substituído por $. Mas aqui, por alguma razão, o aluno resolveu copiar isso daqui para $1, né? E depois copiar esse $1 para $, mas tanto faz. Você poderia passar $.str aqui e simplesmente tirar essa linha aqui, que isso daqui funcionaria da mesma forma, ok? Para makeCodeDiv e makeCodeMode, as funções elas operam da mesma forma, tá? Veja que no caso de termo CNUM ou termo CID, né? NUM e ID são símbolos terminais, né? O que você vai fazer? Você vai empilhar esses símbolos terminais. Então, você vai chamar a função makeCodeLoad para empilhar esse NUM ou esse ID. Mas no caso do número, não necessitamos colocar o lexema do mesmo entre colchetes. Ok? Então, você tem um parâmetro aqui, que você vai passar 0 ou 1, para diferenciar quando você está empilhando um número. E, nesse caso, você não vai colocar o número entre colchetes, você vai dar move rx%s, item. Item, no caso, é o lexema do número, tá? E se for o identificador ele vai virar um endereço de memória. Então, você vai colocar esse item, que é o endereço de memória no código assembly que você está gerando, você vai colocá-lo entre colchetes, tá? Lógico que você poderia criar duas funções, se você quisesse. Você poderia criar, por exemplo, makeCodeLoadID, makeCodeLoadNum, por exemplo, tá? Ao invés de passar o tipo aqui como parâmetro, tá? Mas a ideia é essa que eu falei, né? Se for um número, você empilha o lexema do número. Se for um identificador, você empilha o identificador entre colchetes, ok? Se o fator for um número, você também vai chamar makeCodeLoad. E se o fator for uma expressão entre colchetes, você simplesmente vai copiar para $2. $2, no caso, é o código da expressão que está entre colchetes, ok? Então, se for uma expressão, quando essa for avaliada, seu resultado final ficará na pilha. Logo, nesse caso, o código de fator deverá ser igual ao código gerado pela expressão. Tá certo? Então, agora nós vamos mostrar para vocês aí a execução desse exemplo e também algumas coisas do código que a gente não mostrou aqui na aula. Ok? Bom, pessoal, o exemplo que nós vamos analisar aqui, né, está em CompLab, Cap3, exemplo 1, ok? E esses aqui são os arquivos do nosso exemplo, codegeneration.c, codegeneration.h, lexico.l, main.c, sintático.y e teste.txt. Esse teste.txt tem o teste que nós vamos rodar aqui para vocês, tá? O Makefile eu fiz aqui, tá? Vocês podem dar uma olhadinha aqui no Makefile para não ter que ficar digitando um monte de comandos, tá? Então aqui eu estou dizendo que SCC, que é o executável que nós vamos gerar, depende de sintático.tá.o, lex.y.o, main.o e codegeneration.o, ok? A dependência desses pontos aqui, né, é do ponto C que está gerando eles, né? Então, por exemplo, codegeneration.o depende de codegeneration.c, lex.y.o depende de lex.y.c e assim por diante, tá? A gente vai rodar o Bison, né, e o Flex, né? Bison com a opção "-d", e o Flex aqui, que vai gerar lex.y.c, ok? E lex.y.c depende de lex.l e sintático.tá.c depende de sintático.y, ok?
Então, vamos rodar aqui o Makefile para ver esses arquivos sendo gerados, né? Então, é só dar Make aqui. Então, vamos lá. Rodamos o Bison com a opção "-d", ok? O Flex, né? Vai dar um warning aqui, né? Que eu não coloquei o protótipo da YYParse, mas aqui a gente já vai estar gerando aqui o scc.exe, que é nosso executável, né? Vocês podem ver aqui que foi gerado dia 23 de outubro, né? 18h48, certo? Antes de rodar o teste no exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns arquivos que a gente não falou na aula, né? Por exemplo, o teste.txt está aqui, né? Então ele tem o identificador A aqui, o identificador B, o número 32 e o número 2, né? O sintático.y a gente discutiu na aula, então não tem muita coisa nova a ser acrescentada aí, certo? Apenas a função y_error, que a gente não colocou, né? O lexico.l, tá? Ele conta o número de linhas aqui, ele tem um count lines aqui, né? E você percebe o seguinte, que quando você vai fazer o string copy do lexema do seu token, né? Para YYEval, você tem que referenciar o YYEval dessa maneira, né? Então, ó, YYEval, o nome do campo do seu YYSType e o nome do subcampo desse campo, ok? Então, você vai referenciar assim, tá? Então, se for um dígito, você vai copiar o lexema desse dígito para o YYEval, retornar null, né? Se for um identificador, né, nesse caso aqui um identificador, você vai copiar o lexema também para o YYEval.c.str, vai retornar ID. E se for caracteres individuais, você vai retornar asterisco YYText, como a gente explicou para vocês nas últimas aulas, né? Se for espaço em branco, você ignora. Se for barra N, você conta o número de linhas, tá? YYWrap está retornando 1 aqui. O CodeGeneration.h tem o protótipo das funções e o CodeGeneration.c ele tem as funções de geração de código que a gente mostrou aí na aula para vocês aí, ok? Então vamos agora rodar aqui o SCC, então /scc test.txt e aí você tem a geração de código aqui, certo? Onde que é impresso isso daqui, né? Onde que é impressa essa geração de código? Essa geração de código aqui é o atributo do símbolo inicial da gramática, né? Então, se vocês olharem aqui no sintático.y, né? O símbolo inicial da gramática é programa, né? Então, quando aparecer programa, que é uma expressão numérica, você vai imprimir, né? $1.str, ok? $1.str é a expressão numérica, ok? Então, nosso programa, né, que é o símbolo inicial da gramática, gera expressão numérica. E quando você identifica uma expressão numérica isolada, você vai imprimir $1.str, ok? Lógico que você poderia copiar $1.str para programa, mas nós não estamos fazendo isso, tá? Enfim, ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Acho que não ficou nada para trás aqui, né? A gente fez aqui o Makefile para não ter que digitar um monte de comandos, né? Mas basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, ok?